Eu falo sobre riqueza para as pessoas, sobre abundância, sobre prosperidade e a mudança de estado, de cidade por diversas vezes foi uma busca constante à minha riqueza, à minha prosperidade. Viagens, o workaholic que eu sempre fui, eu queria sucesso. E eu não entendia muito bem o que era sucesso. Na minha cabeça, o sucesso era ter um cargo de alto escalão na empresa, era ter credibilidade, era que as pessoas me procurassem, eu fosse acessado o tempo inteiro, é que os colaboradores dependessem de mim, ou seja, eu fosse muito útil, eu fosse realmente uma pessoa requisitada. Esse era meu entendimento de sucesso. Quando eu percebi que eu estava mudando de estado, de cidade, e as coisas continuavam sempre se repetindo, os padrões se repetiam a todo instante. Por quê? Porque não adianta você mudar de cidade para cidade, de estado, de relacionamentos, de amizades, se você continua sendo a mesma pessoa. Se você não consegue identificar quais são os padrões de pobreza, de falta de prosperidade, de escassez que você tem na sua vida. Ou seja, você não entende qual estágio você tá, você não tem sabedoria para lidar com aquele seu desejo de ter sucesso. Todos nós, eu, você, temos o desejo de alcançar alguma coisa na vida, seja um sonho, uma realização, uma viagem, um relacionamento, família, casamento, filhos, né? A gente tem muitas vontades, muitos desejos. Então eu sempre tive desejo de constituir família, sempre tive essa vontade de constituir família. Aos meus 17 anos eu me casei. Então eu me casei pela primeira vez, aos 17 anos, e em outro vídeo eu conto um pouco mais dessa história pra vocês. Mas o intuito aqui é mostrar pra você que eu mudava de casa em casa, de estado pra estado, mudava de cidade pra cidade, mas a minha vida, ela sempre continuava na mesma. Eu tinha os meus momentos de ascensão, de crescimento exponencial, mas eles sempre regrediam, eu sempre descia ao estaca zero, porque eu não tinha me mudado por dentro. Eu não estava pronta e preparada, né, para entender o propósito de Deus na minha vida, por que os meus resultados eram sempre os mesmos. Então eu tinha uma falta de identidade, porque eu não conhecia a minha identidade, eu não entendia o meu propósito, eu não entendia para que nem ficar rica. Eu queria ser uma pessoa extremamente bem de vida, mas eu não tinha metas de riqueza, de prosperidade, eu não tinha noção disso, eu nem escrevia nada sobre isso. Desde 2010 que eu comecei a escrever sobre as minhas metas, algum curso que eu vi, alguma coisa, eu vi sobre escrever todos os anos. Então eu escrevia minha meta uma vez por ano, na agenda, todo ano, como em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, eu já escrevia quais seriam as minhas metas mensais, semanais e anuais. Na verdade, eu escrevia só as anuais, era isso mesmo. Eu só escrevia as metas anuais. O que é que eu quero ter esse ano? Chegava em 2011, eu não tinha alcançado 99% daquelas coisas que eu tinha proposto, e todos os anos as mesmas coisas, eu nunca realizava. Não realizava, não conseguia, tinha que até repetir os sonhos porque eu não conseguia atingir, e eu acreditava que ali era só questão de trabalho, eu tinha que trabalhar mais. Só que eu já trabalhava 12, 14, 16, 18 horas por dia e não mudava, as coisas continuavam as mesmas. Então eu mudei. Primeiro eu morava em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, no Ceará, sou cearense. Então, nessa época eu já morava com a minha mãe. Quando eu me mudei para Recife, né? Quando eu mudei para Recife, eu morava com a minha mãe em Calcaia, e eu saí de lá para morar em Recife para casar de novo. Então, eu passei 15 dias sem emprego lá em Recife, procurando emprego, trabalho, alguma coisa assim. E aí, com 15 dias, eu consegui um emprego, né? Pô, massa, show, consegui um emprego, agora eu vou com tudo, vou trabalhar. 15 dias o chefe me contratou ali dentro do carro, com a equipe de diretores dentro do carro, me contrataram. Disse, não, você pode ir amanhã pra Fortaleza. Quer dizer, eu tinha que voltar pra Fortaleza, tinha acabado de casar, tinha 15 dias. Nem tinha casado ainda no papel, ainda tava no processo pra casar ainda, mas já tava morando com a pessoa e com a mãe dele. Enfim, voltei pra Fortaleza pra trabalhar. Depois desses 15 dias, o marido ficou com uma cara desse tamanho. Você imagina como é que fica um marido sabendo que acabei de me mudar, eu tinha acabado de mudar do Ceará para Pernambuco, para Recife, né? Na cidade de Recife. Quando eu chego em Recife, 15 dias procurando emprego, arranjo emprego no 16º dia, que eu sou contratado no 17º, eu viajo de volta para Fortaleza, para minha cidade natal, para trabalhar. Aí ele pirou o cabeção.
E aí foi 4 anos de puro estresse, por quê? Porque eu viajava o tempo inteiro. Era muita viagem, era viagem para São Paulo, para Salvador, para em todo canto. Eu viajava mais ou menos 9, 10 estados. Eu viajava o Nordeste todo e tinha uma empresa em São Paulo. Então eu tinha um escritório em São Paulo e tinha um escritório em Recife e a gente administrava mais 8 estados além desses 2, né? Então era uma loucura. Trabalhava dentro das agências do Bradesco, era uma loucura mesmo, assim, muita atividade. Eu mandava e-mail de madrugada, eu me achava o máximo, me achava a incrível, porque às 3 horas da manhã eu tava acordada, mandando mensagem pra minha equipe, vendo meta, vendo tabela. 7 horas da manhã eu tava ligando pro povo, e aí, como é que você tá? E não sei o que. Eu tava sempre cobrando. Então eu me mudei, foi a primeira mudança, foi de Fortaleza para Recife. No entanto, eu já tinha viajado muitos estados e muitas cidades. Em 2010 eu me mudei para Recife. Nós já estamos em 2020, eu já estou 7 anos praticamente aqui. Já estou 7 anos em Sergipe, 7 anos. E aí eu me mudei para Recife. De Recife eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu passei algum tempo em Salvador. E aí fui para vários lugares. Fui para BH, fui para o Paraná, passei algumas épocas em alguns lugares para poder fazer alguns tipos de trabalhos diferentes. Mas eu mudava de lugar para lugar, amigos novos, tudo novo, trabalho novo, meio que era para fugir. Na verdade, é bem isso. Era para fugir daquilo que eu precisava, que eu precisava encher o meu coração. Detalhe, meu segundo casamento foi derrotado por isso também, porque foram quase, vou dizer, 3 anos e alguma coisa, 3 anos ali de casamento, só que eu viajando constantemente, procurando no trabalho a felicidade da minha vida. A minha prosperidade e a minha riqueza estavam baseados no trabalho, então eu era workaholic. Então essa mudança de cidade em cidade, essa busca constante do sucesso, eu não conseguia enxergar dentro da minha própria casa que o sucesso primeiro tinha que começar dentro, né, da minha espiritualidade, dentro de mim, de dentro para fora. Segundo, eu tinha que cuidar de mim mesma, eu não cuidava de mim, era simplesmente trabalho. Terceiro, a minha família, eu precisava estar vinculada, congruente com a minha família, eu precisava estar feliz com a minha família, mas eu não conseguia ter essa felicidade, a gente não tinha conexão, porque sempre eram brigas por conta das viagens. Então a gente tinha um bom casamento até eu viajar, porque assim, eu não dizia pra ele que ia viajar, mesmo sabendo que ia viajar na segunda-feira. Então, tipo, eu fosse viajar na segunda, eu só contava no domingo à noite ou na segunda de manhã. Por quê? Porque eu sabia que se eu contasse 3, 4 dias antes, a gente passava 3, 4 dias brigando por conta dessa viagem da segunda-feira. Então eu achei que eu tava fazendo a maior coisa do mundo, que era meio que mentindo. Não mentia, eu omitia. Mas omitia dá no mesmo, a caça era igual, porque o resultado era o mesmo. O resultado era derrota, era tristeza e aquela abundância que eu queria na minha vida não acontecia. Então, só pra vocês terem noção, então sobre viagens, né, sobre sair de um estado pro outro. Aí eu conheci muitos lugares. Depois que eu me separei, eu fui visitar o Acre. Eu passei uns dias no Acre, eu me encantei por uma pessoa, e aí eu fui, né, tava namorando. Nessa época eu tava ganhando muito dinheiro, eu tava com minha empresa, eu tinha saído da empresa. Na verdade, eu tinha saído expulsa da empresa. Era quase isso, era meio que tipo assim, eu não te quero mais e vou embora. Então eu tinha feito um puta trabalho, eu me sentia super vítima. Eu me sentia super vítima porque eu achava que eu era uma pessoa incrível, uma diretora de sucesso. E realmente eu era muito, muito incrível. Só que eu não entendia os aspectos da riqueza. Deus estava me dando uma super oportunidade de eu alavancar a minha vida, ser empresária, de fato, porque eu era meio laranja na empresa que eu trabalhava. Então eu era empresária meio fake. E aí eu abri a minha própria empresa de empréstimo consignado. E eu tava bombando, tinha meses que eu tirava 40 mil reais de venda, de comissão. Eu tinha 2 funcionárias só e foi tipo maravilhoso, a gente tava ganhando dinheiro, sensacional. Aí eu comecei a viajar, gastei dinheiro, fui pro Acre, passei uns dias no Acre, passei uns dias em São Paulo, aí fui para o Paraná, e comecei a viajar, Rio de Janeiro, comecei a viajar a trabalho, e aí me diverti alguma coisa ou outra, mas tava assim, amando essa pessoa, que morava no Acre e era de Recife. E eu tava ali apaixonada. Foi uma época assim de
um ápice na minha vida, eu tava super apaixonada, acreditava que era o homem da minha vida, só que tinha um detalhe que eu vou gravar outro vídeo pra vocês sobre isso, sobre você não ser quem você é. Quando você não entende, não descobre a sua identidade, você não sabe quem você é, você se torna outra pessoa pra você agradar a outra. Ele não exigia nada de mim, esse meu namorado não exigia nada de mim. Ele não exigia que eu fosse uma dona de casa, ele não exigia nada, que eu fosse magra, nada disso. Mas eu me coloquei numa posição onde eu tinha que agradar tanto que ele tinha, tipo assim, eu me sentia como se ele estivesse num patamar X e eu tava num patamar aqui Z e eu não conseguia chegar e ele como se ele fosse muito top e eu não fosse. Então não tinha apesar de ser uma pessoa extremamente alegre, eu não tinha uma autoestima elevada. Eu não tava pronta e preparada para aquele, né, para aquela pessoa. E ele era super simples. Então ele não me cobrava nada. Mas, gente, eu fiquei tão louca, apaixonada. Eu perdi 18 quilos. Eu fiz, olha, eu corria todo dia, eu andava 4 quilômetros, eu vendi meu carro, fui morar próximo do trabalho, próximo da empresa, do meu escritório. Então, 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Eu ia a pé de tênis, colocava mochilinha, chegava no escritório, trocava a roupa e fiquei magérrima. Fazia 3 vezes academia de dança por semana. Ia dançar sexta, sábado e domingo. Às vezes na quinta-feira eu ia também. E emagreci, fiquei sequinha, perdi 18 quilos, tomando shake da Herbalife. Olha, só fruta, verdura, só coisas light. E eu queria muito agradar ele, eu queria ser a mulher perfeita, eu queria ser aquela mulher incrível, sensacional para esse namorado. Esse namorado, ele era tão especial, ele era tão sensacional, eu sentia que ele era tão incrível que eu passava longe de ser uma mulher à altura dele. Então eu não entendia quem eu de fato eu era, eu não entendia a mulher incrível que eu também era. Independente se eu tava 18 quilos acima do peso, independente se eu estava ainda sem entender muito as minhas identidades, toda a minha performance que eu tinha, e eu não entendia isso. E eu achava que ele queria que eu cozinhasse. Aí eu fui pro Acre, nós passamos alguns dias juntos e, tipo assim, ele achava tudo muito estranho, porque ele não exigia que eu cozinhasse, eu lavava a casa inteira. Gente, era até engraçado. Porque assim, eu nunca gostei, eu sempre tive empregado, né? Eu sempre tive uma empregada pra fazer alguma coisa, alguém fazia pra mim. E porque eu trabalhava o dia todo, então não tinha tempo pra estar arrumando casa. De repente eu chego na casa dele, ele me conhece como uma empresária, como uma pessoa independente, uma pessoa, né, uma mulher de negócios, e de repente eu viro uma doméstica, assim, e queria agradar ele. Ele morava numa casa do exército, e aí eu lavava aquela casa, porque assim, entravam uns mosquitos, assim, nessas casas de exército, entre os mosquitos, assim, porque eles moram geralmente num lugar em frente de uma floresta, então era fronteira com a Bolívia. E eu, quando ele chegava, assim, eu tava lavando a casa, tava colocando baldes e baldes pra tirar aqueles mosquitos de dentro de casa, mesmo com um monte de rede, tava limpando, lavando louça, areando panela, deixando tudo muito limpo e organizado, como se fosse assim, sabe, eu fosse agradar ele. E eu não gostava de nada daquilo. Eu tomava banho umas 10 vezes por dia, mais ou menos. Acho que mais ou menos isso, umas 10 vezes por dia. Olha pra você ter noção de quando a gente não entende quem é a nossa identidade. Então eu tomava um banho umas 10 vezes por dia, eu ficava tão cheirosa a ponto de ele chegar assim, como se eu já não fosse cheirosa por si só, né? Mas eu queria me sentir melhor, eu queria me sentir mais limpa, mais maravilhosa, mulher incrível. Eu ficava posicionando o sutiã, se eu tava bem, se eu não tava, eu ficava fazendo várias coisas para poder tentar agradá-lo. Só que ele já tava assim, se eu fosse só eu mesmo, ele não tinha se desapaixonado de mim. Então foi meio que uma desapaixonou quando eu comecei a não ser eu para ser uma pessoa que eu nem conheço, que eu nem sei como é que eu fui parar naquela situação onde eu queria. Foi bom que eu emagreci, né? Mas o restante eu me sentia muito pressionada, mas era eu que colocava pressão. Geralmente, quando a gente não tem sucesso em alguma coisa, somos nós mesmos que nos perdemos no caminho. Não são as pessoas que exigem da gente, são nossos pensamentos, o que está dentro da nossa mente que faz com que a gente chegue a um determinado tipo de comportamento que vai levando a gente pro fracasso. Tinha tudo para dar certo esse relacionamento, era uma pessoa extremamente maravilhosa. Eu amava demais, assim, amava, né? Amava porque, vou dizer que 4 meses não dá pra gente dizer que ama, mas assim, eu era apaixonadíssima por essa pessoa, mas eu não conseguia me sentir livre.
E aí, antes mesmo que ele acabasse comigo, eu já dei a entender pra gente acabar, porque eu tinha medo de levar um fora. Era a pior coisa do mundo, a sensação de levar um fora, né? Então, mulher de sucesso, bem-sucedida, empresária, ganhando 40 mil por mês, de repente levar um fora. Nunca tinha levado um fora na vida e não queria que fosse a primeira vez eu levar um fora de uma pessoa que eu gostava tanto. Só sei que no dia que ele meio que deu vamos dar um tempo, eu já tava com passagem comprada pra passar o Natal, passar o Ano Novo com ele. Gente, foi um arraso. Sabe o que é um arraso? Eu já tinha comprado passagem para ir pro Peru, porque ele já tinha mudado da Bolívia. Na verdade, ele tinha mudado de uma cidade do Acre para outra cidade que era próxima do Peru. Já tinha comprado passagem. Já tinha comprado assim, olha, eu tava toda empolgada, que são 14 de 18 horas de viagem pro Acre. E eu tava super empolgada para passar o Natal com ele. Ia ser uma surpresa. De repente, a gente acaba. Eu tive que... eu perdi a passagem, o dinheiro que eu tinha gastado na passagem. E eu fiquei arrasada, comi. Eu lembro como hoje, que eu chorava de o mundo se acabar. Eu comi um monte de brigadeiro, né? Eu fiz um brigadeiro lá e passei assim. Depois disso, minha empresa foi pro beleléu. Só que assim, minha empresa já estava indo mal, porque eu comecei a gastar, eu não fazia investimento, eu não tinha noção de nada sobre isso. Nessa época, em 2013 já, em 2013 eu não tinha noção de nada de investimento. Apesar de ser uma pessoa que trabalhava no ramo bancário, primeiro eu trabalhei no Banco Pan-Americano, trabalhar para o Cruzeiro do Sul, para os correspondentes bancários. E aí, mesmo assim, eu não entendia de nada sobre investimento. De repente, me cai a ficha e de repente eu estou na casa da minha vizinha sem conseguir produzir, extremamente improdutiva. Eu tava na casa dela, dormindo no sofá. Eu levei o sofá-cama pra casa dela, ficava brincando com as filhas dela ali, me sentava, me deitava e não conseguia mais levantar pra nada. Eu tinha aumentado a equipe de 2 para 4 pessoas, aí que deu um desastre, assim, porque elas conversavam muito, começou a não dar certo aquela interação. As 2 davam certo, mas as 4 não deram. E aí eu também não estava sendo uma boa líder. E aí foi uma junção, né? Foi uma junção de desastre financeiro, emocional, de relacionamento, amoroso. Foi assim, foi juntando tudo. E para mostrar para vocês que independente de onde eu tivesse, eu poderia mudar para Recife, para Fortaleza, eu poderia voltar para casa, eu poderia mudar para o Rio de Janeiro de novo, para São Paulo, onde eu tinha um escritório, para onde eu fosse, eu tinha que mudar de dentro para fora. Mas eu não tinha um conhecimento específico, eu não entendia que existia uma trajetória de conhecimento, de sabedoria, de propósito. Por que que eu vim para esse mundo? Para que Deus me fez? Para que eu fui criada? Por que ser rica, ser milionária? Por que ter prosperidade? Rica, milionária não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem uma mentalidade milionária, não tem nada a ver com dinheiro, é quem você se torna. Porque a riqueza, ela é um fruto, apenas um fruto. Mas as suas ações, quem você se torna para chegar lá, as sementes que você planta, as pessoas que você ajuda, isso sim fazem com que você se torne uma pessoa muito forte. Realmente uma general de guerra, onde você vai aguentar toda a pressão que vai vir sobre você. Ela vem, independente se você é pobre ou se você é rico, ela vem de todo jeito. Só que uma te leva para baixo, né? Uma te derrota ainda mais, te faz ficar mais pobre, escasso, menos sábio, com menos conhecimento, com preguiça, e outro te leva para cima, te traz prosperidade, te traz um propósito, faz você ajudar pessoas. E essa busca era meio assim, eu comecei a entender um pouco sobre isso, mas ainda não era o meu momento. Só em 2015 que eu comecei a entender um pouco mais sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, e foi assim, um boom na minha mente. Eu fiz um curso de coach, na verdade, um curso de coach pelo IBC em 2014. Isso, dezembro de 2014, em Salvador. Aí eu já tinha mudado para Lagarto, Sergipe, para o estado de Lagarto, Sergipe. Eu tinha arranjado um emprego, repare, eu saí ganhando 40 mil reais para aceitar uma proposta de mais ou menos uns 1.500 reais por mês. Com 7 dias de trabalho, eu desisti do emprego. Liguei pro diretor, queria muito trabalho, mas quando ele disse 1.500, eu disse, não vai dar. Ele disse, não, vamos lá, vamos tentar e tal. Eu disse, tá bom. Com 7 dias eu disse, não é pra mim essa empresa. Eu tava super acostumada com gestão comercial, eu era
Eu sempre fui uma pessoa de alta performance em vendas, em negócio, sistema. E aí eu senti que a empresa estava em crescimento, ele estava em crescimento tão absurdo que a gente estava conseguindo controlar as vendas, as comissões, e eu fiquei meio preocupada. Eu disse, não quero ficar nessa empresa porque eles estão muito desorganizados. 7 dias de empresa. E aí pedi pro diretor me tirar. Eu disse, olha, não quero ficar, não vai dar pra ficar. Ele disse, não, faz o seguinte, vai pra Lagarto, que é a cidade da empresa, onde a sede da empresa fica, e você vai pra lá conhecer a empresa. Caso você não goste, você volta daqui em 3 dias. Então eu vim no dia 18 de março pra voltar no dia 21. E vim pra Lagarto. Quando eu cheguei em Lagarto, no primeiro dia, assim, já foi aquela coisa, explosão, né? Você sabe que eu sou uma explosão, cheguei na empresa, já vi um monte de coisa que eu poderia ajudar, que eu poderia contribuir, já fui metendo meu dedo em tudo que era coisa. E aí foi top pra mim, né? Mas as pessoas já estavam me odiando, queriam olhar pra minha cara. Mas o diretor disse, eu preciso de uma pessoa igual a você aqui, eu preciso que você seja o meu braço direito. E aí eu comecei a me empolgar, né? Um dia, 2 dias, no terceiro dia o pessoal queria me matar lá. Empresa de crédito consignado, né? E aí eles queriam me matar, os funcionários, porque os colaboradores não queriam que eu ficasse. Algumas pessoas chegaram a dizer que iriam trocar suas carteiras pela minha. E era muita coisa, se a Gleiciane ficar, eu não fico, coisas assim, porque era muito disruptivo. O que eu trazia de método de gestão comercial, de venda, de negócio da minha antiga empresa era muito disruptivo para o que a empresa estava vivendo num momento de super ascensão. Eles estavam duplicando, triplicando o faturamento mês após mês. Então eles estavam em alto crescimento, todo o crescimento ele tem um pouquinho de ajuste, né? E eu estava nesse processo. E aí o diretor disse assim, então eu quero saber quem que vai me dar a carteira. Eles fizeram uma reunião separada, assim, uma reunião isolada. E eu fiquei de fora da reunião, tinha uns 40 funcionários mais ou menos, e eles entraram naquela sala com o diretor, e o diretor disse, olha, eu quero saber quem é que vai dar a carteira pra gente trocar pelo da Gleiciane, que ela vai ficar. No final das contas, ninguém saiu, mas foi bem intenso, né? Eu fiquei num momento de muita tensão, mesmo sabendo que as pessoas não gostavam muito de mim naquele momento, que depois a gente fez super amizade, foi super massa, mas naquele momento foi um momento super tenso. Nunca falei disso pra ninguém, né? Nunca falei disso nas redes sociais, mas eu fui muito atacada em relação a isso, porque eu pensava muito disruptivo e também tinha uma forma de trabalhar um pouco agressiva. A minha forma de trabalhar sempre foi muito agressiva. E as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com pessoas com um formato tubarão, que estão focadas em resultado, que estão ali para fazer uma disrupção. As pessoas achavam que eu ia tirar o emprego delas, quando na verdade eu estava querendo ajudá-las. Então, às vezes, acontece de você tentar prosperar na vida das pessoas, superabundar na vida das pessoas, e elas pensam que você está se intrometendo ou está querendo tirar algo dela, quando você está querendo semear na vida dela. E foi o que eu fiz. Eu semeei, mesmo que a terra não estava pronta ali, não. As pessoas não queriam. As pessoas foram super arredias, assim, algumas sorriam para mim, mas não queriam. Eu sabia que por trás elas não estavam felizes, elas estavam super preocupadas. Então, a gente começou a mostrar que coisas que a pessoa fazia 3 pessoas faziam, não precisava ninguém fazer, que o sistema já fazia. Pessoas que faziam trabalhos no Excel super demorados, não precisava. E aí eu queria que essas pessoas elas fossem fazer trabalhos estratégicos. A minha ideia era que as pessoas elas evoluíssem a tal ponto que elas não fizessem trabalhos desnecessários. Era a minha visão, mas elas não tinham a visão. Então, só para você entender, quando você quer superabundar na vida de alguém, você tem a visão, mas às vezes a pessoa não tem a visão. A pessoa às vezes não entende o teu propósito na vida dela. Então fica difícil realmente para ela entender. Fica muito difícil para ela entender o que é a tua visão. O que você está vendo lá 2 anos à frente, ela está vendo naquele momento. Ela tem as experiências do passado, pessoas que levaram o que ela tinha, pessoas que agrediram ela, pessoas que machucaram ela, pessoas que traíram ela. Então elas têm experiências do passado que elas levam pro presente. E você com a visão lá de 2 anos pra frente, você achando assim, ó, se essa pessoa, ela é muito boa em venda, se ela for pra parte de venda, tá fazendo negócio operacional desnecessário, eu tiro essa atividade dela e coloco ela pro comercial pra ela vender, ela vai ganhar aqui 5 mil de comissão fácil. Mas essa pessoa não tava tendo a mesma visão que eu. Porque eu trabalhava com muito dinheiro. A gente tinha faturamentos gigantescos nas outras empresas que eu passei. Então, eram empresas gigantes. A gente fazia gestão comercial de muitos colaboradores. Então, lá em São Paulo a gente tinha 20 funcionários. Em Recife tinha mais de 48, tinha uns 48, chegamos até 48 funcionários. Em Recife a gente tinha em torno de 48 funcionários. A gente tinha... Em São Paulo eu tinha mais de 20 funcionários. Em Recife eu tinha mais de 40 funcionários.
na Bahia, a gente tinha em Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Luís, né? São Luís, Maranhão, Teresina. Então viajava para esses lugares todos. Então a gente sabia como lidar com grandes números, mas aquela empresa estava num momento de ascensão e as pessoas não estavam acostumadas com isso. E aí tinha a dificuldade de estar no interior, porque na cabeça deles era difícil encontrar funcionários. Todo mundo dizia, é muito difícil, o RH achava que era super difícil encontrar pessoas qualificadas no interior. Eu não acho difícil não, eu acho que a gente treina todo mundo. Aí eu comecei a fazer processo seletivo e era muito engraçado, assim, porque eu fazia o pessoal fazer Excel, eu dava um curso do Bradesco gratuito, né? Quem quiser esse curso gratuito ainda existe até hoje, eles atualizam constantemente. Esse curso gratuito, a pessoa tinha que trazer os 3 certificados, do básico, do intermediário e do avançado. Quem trouxesse os 3 cursos para mim, porque assim, era um passo a passo. A pessoa seguia aquele passo a passo, fazia e tirava uma nota lá, 7, 8, 9, 10 e tinha que me trazer o certificado. Eu não me importava nem com a nota dela, eu queria que ela trouxesse o certificado. Que fez o curso básico, intermediário e avançado do Bradesco, que dava para fazer em um dia se ela se empenhasse. Se ela demorasse muito, 2 ou 3. Aí a pessoa tinha que fazer isso para poder fazer uma seleção comigo. Porque a gente tentava selecionar as pessoas e a gente não tinha parâmetro nenhum. Então, meu parâmetro, como eu precisava de pessoas que entendessem do Excel até que o sistema ficasse todo beleza, eu precisava de pessoas que pelo menos tivessem noção lógica para aprender o Excel. Porque logo depois eu comecei a fazer aulas 7 horas da manhã na empresa para as pessoas aprenderem Excel. Então eu não tava com problema, eu não tinha problema em treinar as pessoas para aprender o Excel. Só que eu precisava de pessoas que tivessem uma lógica, né? Tivessem ali algo lógico para poder eu contratar. E assim foi, tipo, era 300 pessoas para fazer uma entrevista, só voltava 50, algumas voltavam até com certificado, assim, não aprovado, era engraçado, porque tinha gente que chegava com a tela que não tinha sido aprovada, que tentou 10 vezes, não tinha conseguido, essas pessoas realmente não dava pra fazer, olha, você tinha que no mínimo voltar quando você tivesse pelo menos conseguido, né, tinha conseguido lá fazer o curso, era só terminar o curso, só concluir o curso e fazer a prova. Como é que eu vou contratar uma pessoa numa empresa de alto padrão se ela não conseguir fazer um curso básico, intermediário, avançado de Excel? E geralmente as pessoas chegavam no currículo e tinha lá Excel, PowerPoint, pacote de Office. Aí eu perguntava para ela, a minha técnica para saber se a pessoa sabia de Excel era o seguinte: tá bom, você sabe de Excel, beleza, você fez o curso de informática, né? Você sabe sobre o Office e tal. Sim, o Excel você sabe? Sim, eu sei do Excel, trabalhei muito com Excel, então me diga 2 fórmulas. Não sabia. 2 fórmulas ela não sabia. Meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade, mas tu vai lá estudar e tu volta. E as pessoas não queriam. Você vê que 20, 30% voltam. Quer dizer que nem todo mundo quer emprego, né? Nem todo mundo quer trabalho. Elas querem emprego. Elas querem alguma coisa fixa, estabilidade. E estabilidade não leva a sucesso. Então as pessoas chegavam com essa mentalidade. Enfim, resumindo, eu mudei para Lagarto, Sergipe. Foi incrível a minha trajetória em Lagarto. Eu passei 5 anos em Lagarto. Depois me mudei para Aracaju. Em 2014, um ano depois que eu estava na empresa, eu conheci o coaching. Gente, depois que eu conheci o coaching, foi sensacional na minha vida. Foi algo assim, os colaboradores, a gente já estava super amigo, era muito massa, porque eu via pessoas que elas tinham medo que eu tomasse o emprego delas e elas se tornaram amigas de verdade. Eu lembro que tem um amigo assim que é especial, que é o André Val. Foi o único que me aceitou do começo do jeitinho que eu sou. Então, eu quero te dizer uma coisa: ame as pessoas. Se você tem uma visão diferente, semeie na vida delas, porque o fruto vai vir. E tempos depois, assim, 6 meses depois, a gente tinha construído algo incrível na empresa. Tinha sido, assim, uma revolução em tudo que a empresa já tinha visto. Não só eu, junto com eles, nós construímos uma empresa com alto faturamento, com vendas explodindo de premiação nos bancos. No banco, na época, a gente trabalhava com um só, que era o Bradesco. A gente estava ganhando prêmios, a gente estava ganhando reconhecimento. Nós estávamos, assim, de uma forma tão especial que eu disse, meu Deus, que bênção. A gente estava com pendências praticamente 0. A gente tinha reduzido as fraudes. A gente estava, assim, super abundante. E quando uma empresa ela consegue ser abundante, os colaboradores começam a transbordar também, né? Porque a empresa começa a se ajustar e ela começa a transbordar para os colaboradores. Então, os colaboradores, assim, foi muito incrível. A gente fazia entrevista. Eu lembro que eu entrevistei uma pessoa por webconferência. Naquela época, webconferência era super... Hoje é muito normal fazer live, mas na época não era fácil. Então, por webconferência para contratar ela do Rio de Janeiro para Lagarto.
e foi incrível a contratação. Ela hoje é empresária, hoje ela presta serviço para a empresa. É muito legal ver isso tudo acontecendo. Pessoas que eram supervisoras virando gerentes, tornando gerentes, pessoas que eram do operacional, que eram assistentes, que ganhavam um salário mínimo, começaram a ganhar 2, 3, 4, 5, pessoas que montaram seus próprios negócios. Então foi incrível realmente. Esse mundo de correspondente bancário é um mundo assim, extremamente, muda tudo, né? O INSS muda uma coisa, muda tudo no mercado. Então tudo que mudou na minha vida ali, naquele período, eu sentia que eu era muito atacada, mas eu senti que valeu muito a pena, porque eu sei que eu semeei na vida das pessoas o meu melhor. Naquela época era o meu melhor. Eu tenho vergonha de quem eu era naquela época, eu tenho vergonha. No entanto, eu tenho muito orgulho. Ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho de quantas sementes eu semeei, porque a minha intenção era positiva. Porque várias vezes eu não tinha conhecimento suficiente para lidar com pessoas da forma com que eu lido hoje. Apesar de eu ser uma fera, tá? Eu não sou muito carinha de boa, não, mas eu sou uma fera. Mas naquela época eu não entendia perfil comportamental, eu não entendia diversas formas. Pessoas tinham sentimentos e necessidades diferentes. Eu não sabia nem que tinha emoção nas coisas. Eu sabia só que tinha os resultados, os números, as métricas, e era isso que eu queria saber. E naquela época eu não sabia muito disso, mas eu tenho muito orgulho das sementes que eu plantei e das árvores que floresceram. Foi incrível mesmo. Foi assim, algo extraordinário. Se você é daquela época, se você me conhece daquela época, por favor, deixa um comentário, né? Me diz como é que eu era de verdade. Quem você acha que eu sou de verdade por dentro e por fora, como é que você me via? Era muito legal, era muito incrível. E aí foi em 2014, conheço o coaching. Viu a minha cabeça. Um dos colaboradores, o Marcelo, um dos colaboradores, me chamava de líder coach. Líder coach. A gente tinha levado eles para um curso de coaching. Na verdade, era um curso de coaching, era um curso de líder coach. Né? Era um curso de líder coach, eu achei aquilo incrível. Isso que negócio sensacional. Eu levei, assim, foram, lembro, 28 pessoas para fazer esse curso. Eram 2 dias na faculdade lá de Lagarto. E a gente levou eles para fazer. Então, como não tinha muito negócio de desenvolvimento, esse cara tinha vindo de Manaus, parece, algum lugar bem longe, Mato Grosso, algum lugar. E aí, eu lembro bem dele, assim, as coisas que ele falava, e eu me encantei com aquilo que ele fazia. Eu não entendia nada, assim, mas eu achei tão legal o método que ele utilizava, as perguntas que ele fazia, as tarefas. Foram 2 dias incríveis, assim, foram 2 noites incríveis. E aí, o Marcelo começou a me chamar de líder coach desde esse curso. E aí ficou líder coach, você vê como o pensamento, né, gera sentimentos e gera ações. De repente, vem um anúncio no meu Google, alguma coisa assim, falando sobre coaching. E aí eu fui fazer um curso do IBC, na época uns R$7.000, mais ou menos, o curso do IBC, lá em Salvador. E eu nem sabia pra que era, eu sabia nem o que era coach, juro pra vocês, eu não sabia nem o que era coach. Nessa época a empresa já tava pra lá de 500 funcionários, tá? Então a empresa tinha feito uma ascensão assim, gigantesca, uma prosperidade, assim, uma abundância sensacional. E eu fui fazer esse curso de líder coach. Gente, eu voltei virada com a minha mente. Eu queria transformar o mundo. Eu queria fazer com que as pessoas mudassem de dentro pra fora. Eu não entendia nada de coaching. Eu fui pra lá simplesmente pra me entender um pouco, me achar um pouco. Eu queria parar de ser frustrada. E eu trabalhava demais. Gente, eu dormia no sofá da empresa, de verdade. Eu dormia escondido. Só que teve um dia que a pessoa que fazia a limpeza, ela chegava às 6 horas da manhã. E nesse exato dia, ela me viu dormindo. Eu dormi mais do que 6. Geralmente eu saía antes dela chegar pra ninguém me ver, trabalhando muito tarde, né? Então eu dormia no sofá e saía mais cedo. Lá às 5 e pouco eu já saía, pegava o carro, ia pra casa, tomava banho e voltava pra empresa. Nesse dia ela me viu, aí comentou com o pessoal, aí pronto, fiquei aquela pessoa. Eu fiquei a workaholic que trabalha não sei quantas horas por dia e ainda dorme na empresa, dorme no sofá da empresa. Ou seja, eu fiquei taxada como trabalha demais, workaholic, viciada em trabalho. E era assim mesmo, minha vida era sempre essa, minha vida sempre foi trabalho. Se eu soubesse sobre desenvolvimento da mentalidade, sobre riqueza, sobre os pilares, sobre sabedoria, se eu tivesse conhecimento e acesso a isso desde os meus 15, 16, 17 anos, minha vida tinha sido totalmente diferente.
Eu não me arrependo do que eu vivi, me tornou uma pessoa, uma general muito forte hoje. No entanto, eu gastei muito tempo fazendo da minha vida meio que uma... Imagina que loucura, um sobe e desce de sucessos e fracassos, mas eu poderia ter trilhado um outro caminho muito mais simples. Claro que sempre com desafios, porque a experiência só na prática, né? Mas eu poderia ter estabelecido outras crenças. Então eu perdi família. Então, primeiro casamento derrotado, segundo casamento derrotado. E não foi fácil o terceiro. Ó, o quarto relacionamento meio que assim também. Mas o mais difícil, assim, o terceiro casamento também na mesma vibe de muito trabalho, de muito... Então, até eu querer ter filho. Aí eu fui diminuindo. E aí eu conheci meu marido e foi um momento mais especial, porque eu fui reduzindo a carga e começando a entender de dentro para fora que eu podia ser uma pessoa que eu poderia produzir sem morrer de trabalhar. Eu queria ser uma mulher que fosse uma mulher normal, né? Porque eu acho que a mulher normal hoje é a mulher que trabalha muito, que cuida dos filhos, tem muitas atividades, mas nós somos umas mulheres fortes. No entanto, a gente não sabe o poder que a gente tem de produzir sem morrer de trabalhar, sem se descabelar de trabalhar. Então, é isso que eu queria passar pra vocês, né? Eu quero dizer pra vocês, assim, que não adianta você mudar de cidade, mudar de estado, mudar sabe, de lugar pra lugar, se você não sabe quem você é, se você não sabe a sua identidade, você não sabe pra que você veio nesse mundo, você não sabe pra que Deus te criou. Se você não encontrou sua identidade ainda, se você morre de trabalhar, se você ainda não entendeu pra que ficar rico, então a riqueza não tem nada a ver com dinheiro, a riqueza é quem você ajuda no processo, no caminho, é quanto você amadurece nesse processo, as sementes que você planta no caminho e quem você se torna quando você chega lá. Então, quando você chega aqui no seu 1 milhão, 2, 3 milhões, quem você se tornou para chegar até aqui, né? Até esse patamar de poder, de autoridade, poder de dentro para fora, poder espiritual, emocional. Você é uma pessoa mais forte, você é uma pessoa mais resiliente, você é uma pessoa que sabe lidar com pessoas. A gente quer que seja assim, né? O ideal é que você chegue lá sabendo tudo isso, sabendo todos os princípios de como lidar com pessoas, de como estabelecer relacionamentos positivos, em como fazer com que as pessoas se aproximem de você, as boas pessoas se aproximem de você, é fazer com que você chegue a outros mentores que estão em níveis que você quer chegar. Então é ser mentorado por pessoas que elevam o teu nível da tua vida. Tudo isso é muito importante. Então não adianta você mudar de cidade em cidade, de estado em estado, se você não mudar de dentro para fora. Se você não tiver uma real mudança, um real encontro com você mesmo, com a sua fé, com o seu Deus, com a sua essência. Se você não entender esse processo de dentro para fora, em vez de você ficar correndo, trabalhando, feito louca e desesperada, trabalhando, correndo do lado de fora, né? Correndo para fora. Quando você começar a correr para dentro, é um poder maravilhoso. As coisas começam a acontecer na sua vida, independente se você tem dinheiro ou não. Você vai se sentir próspero, você já se sente lá, antes mesmo de ter o dinheiro na conta, porque o depósito está lá feito. Deus já fez o depósito na sua conta. É como se tivesse assim, um depósito, aquele quando você vê lançamento futuro, né? Você já vê o dinheiro e você só pode sacar daqui a tanto tempo. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você já tem ele. Como é que você se comporta se hoje na sua conta tivesse lá? Dia 30 de abril de 2024, tem lá um saque, 5 milhões. Você pode sacar 5 milhões. Como você se comportaria agora em 2020? Você já é rico. Então o depósito está lá no lançamento futuro e você já pode se sentir rico. Qual o comportamento da pessoa rica que você quer ser? Entendeu? Qual a pessoa que você quer se tornar quando você chegar no dia de você sacar? Então você já fica feliz hoje. Se você é uma pessoa triste hoje, você provavelmente não vai alcançar isso aí, vai ser cancelado esse depósito, né? Ou vai ser postergado esse depósito. Então tá lá, basta você fazer o que? Se apropriar disso e não perder. Então tá prometido para você. Então, Deus prometeu para você uma terra que manda leite e mel. Mas assim como o povo do Egito, que não entendeu a promessa, não entendeu a promessa, ficou girando em círculos no deserto. As pessoas podem achar que Deus não foi justo, porque quem tinha mais do que 20 anos morreu, né? Foi morto.
E no deserto. Então, só quem tinha abaixo de 20 anos, que não tinham as murmurações do Egito, as murmurações do passado, é que conseguiram chegar na terra que mana leite e mel. E o povo mesmo tendo tudo, tendo maná de manhã, Deus esfriava quando estava quente no deserto, esquentava quando estava frio, dava maná todos os dias, ou seja, a comida, todo alimento. Todo santo dia o povo ainda reclamava, porque eles preferiam os abrolhos. Eles tinham saudade das cebolas do Egito, de Faraó. E eles não entendiam que a terra que manava leite e mel estava ali disponível para eles, estava prometido. Mas eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que fazer por onde? O processo, o caminho que eles tinham que seguir, eles tinham que fazer por onde? Mas eles murmuravam todo dia, eles zeravam essa conta todo dia. Então eles estavam muito próximos e eles sempre zeravam essa conta, porque eles murmuravam o tempo inteiro. Então se você é uma pessoa que murmura, você está se distanciando, você está se distanciando, está zerando essa conta novamente. Você está ali com a terra prometida, você está com o dinheiro prometido, você está ali com a visão prometida. No entanto, você não entendeu ainda o propósito, você ainda não entendeu, você zera, você murmura, você reclama da vida que você tem. Você não é o dinheiro que você tem na sua conta, você não é a condição que você tem hoje, você não tem que viver de condição. Né? Você tem que ver de propósito, de fé, você tem que colocar essa fé pra fora, você tem que colocar isso que tá dentro de você, você tem que buscar isso muito dentro de você. Então a terra que mana leite e mel está prometida, mas toda promessa precisa ser conquistada. E é com isso que eu termino esse vídeo de hoje. Toda promessa precisa ser conquistada. O depósito está lá, feito de milhões. Milhões estão depositados na sua conta em lançamentos futuros. Você já consegue se sentir rico hoje. Quais são os seus comportamentos de hoje? Você precisa conquistar dia a dia, porque esse dinheiro pode até multiplicar. Quando você chegar lá, que você for lá na data que você agendou para sacar esse dinheiro, pode estar o dobro, o triplo de dinheiro que você imaginava. No entanto, você não pode zerar isso, você precisa conquistar. Você precisa se comportar hoje com uma pessoa que semeia, com uma pessoa que tem realmente um propósito, que ajuda pessoas, que transforma, impacta a vida de outras pessoas, que é útil para a humanidade, que é um general de guerra mesmo. Seja você homem, seja você mulher, você precisa se comportar como protagonista da sua vida e não com fragilidade, e não com mimimi. E o mimimi não é coisa de Deus. É do diabo, vou dizer logo, é do diabo, de certeza. O mimimi não é de Deus, é do diabo. Se não é de Deus, é do diabo e acabou. Não tem em cima do muro, mais ou menos. Se você tá improdutivo, você tá seguindo o quê? Está seguindo justamente o que o diabo quer que você siga, que você seja. Ele quer que você seja preguiçoso, improdutivo. Então, Deus quer que você produza, quer que você prospere. Deus quer que você multiplique. Deus te fez para multiplicar. Multiplica o teu conteúdo, multiplica o teu conhecimento, multiplica as tuas ações, multiplica tudo aquilo que você aprendeu, toda a tua sabedoria, toda a tua massa de aprendizado, multiplica isso para outras pessoas. Então, aquilo que você aprendeu nesse vídeo aqui, eu quero que você compartilhe pelo menos com 3 pessoas. É a sua tarefa hoje. Você vai compartilhar pelo menos com 3 pessoas o que você aprendeu nesse vídeo. 3 insights que você aprendeu nesse vídeo, você vai compartilhar com 3 pessoas. São 3 insights com 3 pessoas. 3 insights.